Glória a Deus, aleluia, glorificado seja o Senhor. Aqui é o presbítero Sérgio Moreno, né? Em mais uma oportunidade, quero louvar a Deus por este dia, por esta oportunidade de mais uma aula, podermos estar trazendo, né, para os irmãos, para você que nos assiste. Quero agradecer a cada um que tem assistido, tem compartilhado, né, as nossas videoaulas. Creio que tem sido bênção para cada um dos irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, uma boa noite, uma boa tarde, como eu costumo dizer, um bom dia, a depender do horário que você vai ter disponibilidade de assistir esta aula. Estamos hoje na lição de número 7, uma lição muito, rica, não diferente das outras. A semana passada falamos na desconstrução da masculinidade bíblica, o papel do homem, o papel do servo, do pai, do provedor, do cuidador do lar e da família. E hoje, lição de número 7, que tem por título a desconstrução da feminilidade bíblica. Hoje nós vamos falar da mulher, de como também dentro dos princípios bíblicos tem sido desconstruído esta visão, tem sido desconstruída, essa adjuntora ou essa ajudadora que Deus nos proporcionou para o homem, para o lar, para a família. Texto áureo diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Provérbios 31:30. A mulher virtuosa, ou a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Uma mulher temente a Deus, uma mulher fiel, digna, diante do Senhor, ela é louvada, ela é agraciada, ela é reconhecida. Verdade prática: a mulher foi criada para cooperar com o homem, Deus lhe confiou a dádiva da maternidade e função de ser uma esposa auxiliadora. Isso aqui para nós é de suma importância, a qual nós falamos na aula passada. Deus, ele cria o homem, Deus, ele coloca Adão como provedor, como cuidador, como sustentador, o homem, como o cabeça da sua casa, da sua família, o chefe, o sacerdote. Mas é interessante que ele olha para tudo aquilo ali e ele cria, da costela de Adão, ele cria uma mulher, ele cria uma adjuntora, ele cria uma ajudadora, ele entende que o homem não poderia ficar só. Então nós, como homens, como pais, como servos, nós precisamos entender, e louvar a Deus pelo papel da mulher. Mas a Bíblia, ela mesmo nos garante a mulher que teme ao Senhor, ou seja, uma mulher que teme a Deus, uma mulher sábia, uma mulher de responsabilidade, uma mulher de caráter, ela tem o seu valor reconhecido por Deus e pelo seu esposo. A mulher, ela foi criada para cooperar com os homens. Deus, a palavra de Deus diz que ele confiou a dádiva da maternidade, a função de ser a sua esposa auxiliadora. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse também o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea. Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31, é o nosso texto de lição bíblica desta aula. Fica aí, grava, você lê, acompanhar Provérbios 31, do versículo 10 ao versículo 31.
E o versículo 31, ao qual nós lemos no texto áureo, né, o capítulo conhecido como a mulher virtuosa, descreve o papel da mulher como esposa, mãe, administradora do lar, cuidadora do lar. Aí o teólogo John Piper ele vai dizer o seguinte: ser uma mulher auxiliadora idônea não é uma tarefa pequena para as mulheres, significa que elas foram chamadas para desempenhar um papel vital e insubstituível ao lado dos homens. Então perceba que o papel da mulher é de suma importância dentro, né, do conceito bíblico. A mulher é aquilo que nós costumamos e aprendemos. Ela não é menos favorecida, ela não é menos, ou ela não pode ser diminuída pelo fato de ser mulher, porque há um papel fundamental. E hoje nós estamos vivendo, né, essa desconstrução diante da palavra do Senhor. Elizabeth Elliot, ela disse o seguinte: a mulher tem um papel designado por Deus, e esse papel não é inferior, mas diferente do homem. Ela foi criada para ser uma auxiliadora adequada, o que coloca em uma posição de colaboração e apoio ao lado do homem. Então nós temos que entender e dar valor e principalmente olhar para dentro da palavra, que a mulher ela tem um papel diante, né, da sua postura, diante da Bíblia. A mulher ela não é qualquer uma, ela não pode ser menosprezada, ela não pode ser tratada num papel de inferioridade. Há um papel fundamental a qual Deus a colocou para poder auxiliar o seu lar, a sua casa. A introdução ela diz assim o seguinte: as Escrituras apresentam a mulher virtuosa como um símbolo de feminilidade, Provérbios 31, 10 ao 31. Né? E essa mulher é retratada com um modelo de esposa fiel, mãe amorosa, administradora e empreendedora exemplar. Porém, em tempos pós-modernos, a feminilidade bíblica vem sendo desconstruída. E é o que nós vamos tratar nesta lição. Essa lição ela apresenta os mandados divinos para a mulher, as invertidas do ativismo feminista e o exemplo bíblico de feminilidade. Assim, o nosso propósito, o propósito da lição do escritor ao qual escreve, é mostrar que Deus requer da mulher cristã que se porte conforme a revelação da palavra de Deus, né? O texto ele aborda a representação da mulher virtuosa como símbolo de feminilidade nas Escrituras, destacando sua atuação como esposa fiel, mãe amorosa, administradora, né, empreendedora exemplar. No entanto, observa que em tempos pós-modernos a feminilidade bíblica tem sido desconstruída e, com base bíblica, o texto menciona Provérbios 31, 10 ao 31, ao qual nós lemos, como uma passagem que descreve a mulher virtuosa, elogiando as suas virtudes, o seu papel abrangente na sociedade e na família, né? O cristão, né, nós precisamos entender que dentro dessa feminilidade bíblica, né, não é um sinal de fraqueza, mas uma manifestação do propósito e design gracioso de Deus para as mulheres. Isso nós precisamos entender, que não é um papel de inferioridade, não diminui o papel da mulher, não quer dizer que a mulher ela não tenha nenhum valor, pelo contrário, a Bíblia reconhece o seu papel, Deus reconhece, né, a posição da mulher, coloca ela como adjuntora, ajudadora do homem. O papel dela é de suma importância dentro da família, dentro do lar, e como cristã, ela precisa entender que ela tem o seu papel. A feminilidade bíblica é o caráter distintivo de uma mulher, conforme definido pela Bíblia. E na última lição nós ficamos sabendo que quando Deus criou o homem, o fez dois gêneros. Gênesis 1, 27, nós lemos, né? E ele também instituiu papéis diferentes para cada gênero. Ele projetou os corpos e cérebros de homens e mulheres para trabalhar de forma
e a cumprir papéis completamente. Um homem não precisa agir como uma mulher, porque ele nunca pode ser uma mulher. A mesma coisa, a mulher não pode agir como homem, porque ela nunca será um homem. Ele nunca pode processar informações como uma mulher, porque o seu cérebro, o seu DNA e todo o seu ser masculino, os mesmos vale para as mulheres que desejam a transição de gênero. Nasceu homem, é homem, nasceu mulher, é mulher. Não adianta que nós não vamos conseguir achar nenhum respaldo, nenhum parâmetro para que possa agir um com o pensamento do outro. Deus, eu falo e repito e volto a repetir, Deus, ele não erra, ele não errou na sua criação. É a humanidade, é esse mundo pós-moderno, é essa pós-modernidade, é essas coisas que tem trago para dentro da sociedade, para dentro, né, tentando implantar que o homem nasceu neutro, que o ser humano ele nasce neutro hoje. Tem-se uma visão de que o homem nasce neutro, o sexo é escolhido depois, o pensamento é que ele pode ser quem ele quer. Não. É antibíblico, é antiético dentro da doutrina cristã. E como cristãos, nós não podemos aceitar tal coisa. Nós precisamos, né, combater, pregar a palavra, e o que, mais uma vez eu repito, o que é pecado continua sendo pecado, o que é errado continua sendo errado. Deus, ele instituiu e ele criou macho e fêmea. Não tem como o homem querer fazer o papel da mulher e nem a mulher fazer o papel do homem. Assim, a instituição da Bíblia para qualquer mulher que almeja a feminilidade bíblica começa com ela nascendo de novo, João 3,3. Ela deve ter se tornado uma nova criatura em Cristo e levar a sério as palavras de Jesus sobre a necessidade de permanecer nele. A palavra de Deus deve ser a autoridade final na vida, porque se essa autoridade não for clara para ela, então ela se tornará uma juíza das Escrituras, em vez de deixar que as Escrituras a julguem. Isso leva perigo eventual, um colapso moral. Romanos capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. E quando se trata de sexualidade humana, a maior demonstração da glória de Deus é a maior alegria das relações humanas e a maior fecundidade no ministério surgem quando as profundas diferenças entre homens e mulheres são abraçadas e celebradas como complementares um para o outro. Eles se completam e estabilizam um ao outro, ou embelezam um ao outro. Então cai por terra, né, essa tese de homem, de mulher querer um fazer o papel do outro. Sai fora, tá errado. A Bíblia, Deus, ele não aceita, e a Bíblia condena tais práticas. Eu quero ler uma passagem de Jordan Peterson. Ele diz o seguinte: a nossa geração está preocupada tentando provar que mulheres podem fazer o que os homens fazem, que elas estão perdendo sua singularidade. As mulheres não foram criadas para fazer tudo que os homens podem fazer. As mulheres foram criadas para fazer tudo que os homens não podem fazer. Esta é uma frase de Jordan Peterson, né? Hoje colocou-se na mente, e nós vamos ver mais à frente da lição desse movimento feminista, né? Querendo colocar na mente das mulheres que elas estão perdendo o seu espaço, né? Elas estão preocupadas tentando, é uma geração que vem caminhando, tentando provar que as mulheres podem fazer o que os homens fazem, né? E na verdade elas não foram chamadas para fazer, mas para fazer o que os homens não podem fazer. Não é o que o homem pode, é o que o homem não pode. Quando nós olhamos à luz das Escrituras, né, a mulher ela foi chamada para fazer aquilo que o homem não pode fazer. Aquilo que não compete ao homem. Da mesma forma, eu inverto essa frase, né? E o homem não adianta querer fazer aquilo que a mulher pode fazer. Ele vai fazer aquilo que a mulher não pode fazer.
São papéis diferentes, né? São papéis que um vai fazer o que o outro não pode fazer. Um vai complementar o outro. Um vai trazer um auxílio para o outro. A tópico 1 da lição, a feminilidade bíblica e a criação divina da mulher. O homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus, Gênesis 1, 27. E na ordem da criação, Adão foi criado antes de Eva, Gênesis 2, 7 ao 15. Em seguida, o Criador concluiu: não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2, 18. Assim Deus criou a mulher a partir da carne e dos ossos do homem. Por isso Adão se identificou. Esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Gênesis 2, 23. No ato criativo, a imagem divina foi distribuída sem distinção entre eles, fazendo-os iguais diante do Altíssimo. Adão e Eva foram criados personalidades, valor, honra e respeito. Porém, essa igualdade não quer dizer uniformidade de papéis. Gênesis 1, 26 ao 28, 3, 16 ao 19. A Bíblia ensina a igualdade de ambos, mas também deixa claras as funções distintas de cada um, né? Esse trecho desta lição, ela aborda o seguinte: que a criação divina da mulher, a partir da perspectiva bíblica, destacando que homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, como nós lemos na introdução da lição 1, né? Igualmente valiosos, honrados e respeitados. A criação da mulher, a partir da carne do osso do homem, né, enfatiza a unidade, a completariedade entre ambos. O Gênesis 1, 27, a qual nós lemos. Todavia, né, nós precisamos entender que homens e mulheres têm igual dignidade como seres humanos criados à imagem de Deus, mas possuem distintos papéis e responsabilidades, em maioria com o plano criativo de Deus. Então é o homem e uma mulher criado com dignidade, com honra, né, com singularidade, mas com papéis diferentes, cada um com a sua missão, né? Cada um com o seu requisito, cada um com o seu propósito, cada um tem uma função dentro do lar, dentro do reino, dentro da sociedade. E não pode haver essa bagunça que nós temos visto e temos vivido, né? Que nós temos observado dentro da sociedade. Quando Deus viu que a sua criação era muito boa, viu-a como sendo o resultado perfeito do seu plano criador neste momento, entretanto, antes do final do sexto dia, ao observar o estado do homem como não bom, ele comentou sobre a deficiência dele. Estamos gravando, é ao vivo, a gente grava, a gente erra também, e volta e conserta, né? A deficiência dele, visto que a mulher, contraparte de Adão, ainda não havia sido criada. E as palavras de Gênesis 2,18 enfatizam a necessidade da companhia para o homem, uma auxiliadora, alguém à sua altura, que lhe corresponda, sem alguém para complementá-lo. Ele estava incompleto, né, para poder cumprir a tarefa de multiplicar-se, encher a terra e exercer domínio sobre a mesma. Então nós temos aqui, e Deus olha a necessidade. Deus cria o homem, Deus cria os animais, Deus cria os seres, né? Dá a Adão o poder de cuidar, dá a Adão o poder de criar, mas o próprio Deus, ele observa e fala assim: mas a terra precisa ser multiplicada. Os animais vão se multiplicar. Eu imagino, olhando para essa palavra, eu imagino Deus olhando assim: mas os animais vão se multiplicar, né? A macho e a fêmea. O homem precisa de uma auxiliadora. Se não fosse necessário,
Deus não tinha feito homem e mulher. Deus tinha deixado Adão sozinho no mundo para procriar. Entenda mais uma vez, não estamos aqui pregando ódio, dizendo que é racismo, né? Mas o que a Bíblia nos instrui é que é homem e mulher, não homem com homem, nem mulher com mulher, não tem como, né? A raça, a sobrevivência da humanidade não tem como gerar, não tem como instituir família. Duas pessoas do mesmo sexo não tem base bíblica para se gerar. Não vai dar certo, nunca deu e não vai dar, porque Deus, ele é perfeito, né? Deus, ele é perfeito. O homem pode criar, tentar criar o que ele quiser criar, mas a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é imutável. E no ponto 2 nós temos a bênção da maternidade. No mandato criacional, Deus ordenou ao homem e à mulher: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Não tem como Deus ter deixado Adão sozinho para multiplicar. Não tem como uma mulher sozinha multiplicar, né? Deus instituiu aos dois: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Obviamente uma tarefa impossível para Adão realizar sozinho. Obviamente uma tarefa impossível para uma mulher realizar sozinha. Adão a chamou de Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. Deste modo, o papel natural da mulher inclui a dádiva da procriação, de cuidadora do lar e dos filhos. 1 Timóteo 5:14. Gênesis 1:28. Né? É dádiva da mulher. Foi Deus que instituiu, foi Deus quem colocou. E esse é papel da mulher, não é papel do homem. É papel da mulher gerar, é papel da mulher dar à luz, é papel da mulher, né? Não é do homem. E nem tampouco de duas mulheres e de dois homens. É de um casal instituído por Deus, macho e fêmea. Mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. A maternidade é uma expressão divina do amor e cuidado de Deus para com a humanidade. É um privilégio, é uma responsabilidade que deve ser celebrada e vivida com alegria e gratidão. E a mulher como auxiliadora. A mulher foi criada para auxiliar, né? Para auxiliar o homem, como auxiliadora do homem. 1 Coríntios 11:9. O que nós vemos aqui nessa inversão de valores e que nós tratamos na lição da aula passada, né? Que o homem tem perdido. Hoje nós olhamos e nós trazemos em todas as áreas por que a mulher tem alavancado tanto, né, no mercado de trabalho, na função que era do homem, ou trazendo para nós, para a igreja, né, ocupando o lugar que era do sacerdote, por causa da negligência. O homem que tem negligenciado o chamado de Deus, né? Mas a mulher como auxiliadora, e neste caso o termo auxiliar também é empregado para referir a Deus, né, no Salmo 33:20. Portanto, auxiliar não é algo despreciativo ou depreciativo, ou algo que designifica a mulher, né, algo que denigride a imagem da mulher, não, e sim uma nobre função de ajudar e de socorro. E neste aspecto a Bíblia enfatiza que Deus criou a mulher para ser uma ajudadora idônea. E isso foi assim porque Adão convivia com todos os seres criados, mas não achava auxiliadora, né, semelhante a ele, capaz de suprir essa necessidade. Então, por este motivo, Deus fez a mulher para cooperar com o homem, não como alguém inferior, mas como complemento
né? Com as suas dignidades, com as suas igualdades e diferenças. Essa complementariedade mútua é necessária. A formação do casal, a procriação, a satisfação sexual, a vivência afetuosa e prazerosa para cumprir a vontade de Deus. Tópico de número 2. Nós falamos da desconstrução da feminilidade bíblica, né? E aqui nós entramos no ativismo feminista. O ativismo feminista que tem, nesses últimos tempos, né, trago essa ideia de que a mulher ela pode ser independente, de que a mulher ela não precisa do homem e de que a mulher ela por si só ela pode ser quem ela quer ser. No século XIX, aconteceu na Europa, nos Estados Unidos, a primeira onda de ativismo feminista. As mulheres reivindicavam direitos iguais dos homens. E o primeiro a se popularizar foi o direito ao voto. E no século XX, a segunda onda foi o feminismo. Do feminismo, lutou por direitos reprodutivos, né, e liberdade sexual. A ativista Simone Beauvoir, em 1986, estabelece uma das máximas do feminismo, né? Não se nasce mulher, se torna mulher. Esse ativismo avança, se aplica ou se amplia para a discussão de gênero e movimento. Toma conotações de empoderamento da mulher. E em 2011, a partir de um fenômeno da Universidade de Toronto, no Canadá, se introduz o slogan "Meu corpo, minhas regras". Como cristãos, devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, bem como combater qualquer tipo de discriminação. Porém, ao mesmo tempo, devemos deixar claro que o feminismo é uma ideologia que busca desconstruir os valores bíblicos. Não é que a mulher ela não tenha o seu direito. A mulher ela tem o seu direito, tem o seu papel, mas esse movimento traz consigo uma desconstrução da base bíblica, daquilo que é instituído pelo Criador. O ativismo feminista tem sido uma força influente ao longo do século, buscando direitos e igualdade para as mulheres, né? E isso nós temos que olhar com cautela e ter o maior cuidado, principalmente como cristãos, de não deixarmos de ser levados, né, e reconhecer que a importância de afirmar e defender os direitos das mulheres, pois todos de igual modo, né, são criados à imagem de Deus, mas nisso não se traz e não se pode deixar desconstruir o papel de ambos ou o papel da mulher. É importante notar que algumas vertentes do feminismo, eles podem entrar em conflito com os princípios bíblicos, especialmente quando se trata da definição de gênero e da concepção da sexualidade, conforme estabelecidos na palavra de Deus, né? A ideia de que não se nasce mulher e se torna mulher, apresentada por Simone Beauvoir, questiona a própria identidade e propósito designado por Deus para cada gênero, o que pode ser contrário às convicções cristãs. Nasce-se mulher, não se torna mulher, nasce-se mulher. Diante da Bíblia, a mulher ela nasce mulher, né? Diante dos preceitos bíblicos, a mulher ela é mulher, ela não se torna ao longo da caminhada. O mesmo vale para o homem. Ele nasce homem, ele não vai se tornar dependendo daquilo que ele escolhe, não. Ele é homem e ela é mulher. E enquanto cristãos, é o nosso dever permanecer firmes na verdade da palavra de Deus e buscar um equilíbrio entre a defesa dos direitos das mulheres e a adesão
dos princípios e valores bíblicos. Podemos amar e respeitar todas as pessoas, independente das suas visões ideológicas, né? Ao mesmo tempo em que fundamentamos nossa identidade e valores no que a Bíblia nos ensina. Nós amamos, respeitamos, mas não concordamos com tais ideologias que fogem da luz das Escrituras, da luz da palavra do Senhor. John Piper, ele destaca o seguinte: o feminismo bíblico, né, valoriza a igualdade e a dignidade da mulher, enquanto reconhece as diferentes funções e papéis que homens e mulheres desempenham na sociedade e na conforme projetado por Deus. O feminismo bíblico, ele reconhece a igualdade, a dignidade da mulher quanto ao homem, enquanto isso reconhece também as diferentes funções e papéis de cada um. Não são papéis iguais, não são funções iguais, né? Piper ainda aborda o seguinte, que o significado do casamento sob a perspectiva bíblica é apresentada uma visão equilibrada do papel do homem e da mulher no casamento e na família, né? Não se pode misturar as coisas, não se pode fugir, né, do que Deus determinou ou do que Deus escreveu. A liberdade sexual. A Bíblia se refere ao sexo como prazeroso entre o homem e a mulher nos limites do casamento. Provérbios capítulo 5, versículo 18 e 19. A satisfação sexual deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida de amor mútuo entre ambos. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 5. Entretanto, para o feminismo, este modelo é repressivo e deve ser combatido em busca de liberdade sexual da mulher. Na defesa desta ideologia, requer que nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. E aqui inclui-se a iniciação sexual precoce, né? A prática da homossexualidade, a fornicação, o adultério e a prostituição. E 1 Coríntios 6,10, nessa esteira, nós temos como o aborto, a gravidez indesejada e a desconstrução da família, que são radicalizados pelo ativismo ideológico deste movimento. A visão que eles têm, né, é essa. Mas a visão cristã sobre a sexualidade é fundamentada na Bíblia, que ensina que o sexo foi criado por Deus com um dom maravilhoso para ser desfrutado dentro do contexto do casamento e não fora dele. A intimidade sexual, né, é projetada para ser uma expressão de amor, unidade e compromisso entre o homem e a mulher, conforme descrito em Provérbios 5,18 e em 1 Coríntios 7, 3 e 5. Dentro do casamento, o sexo é visto como algo puro e abençoado por Deus. Fora disso, é maldição, né? Fora disso, é pecado. Vai contra a base bíblica, vai contra aquilo que Deus, né, instituiu. E ataques à família tradicional, a qual é a nossa base bíblica, né? As Escrituras ensinam que o casamento é monogâmico, heterossexual e indissolúvel, tendo o homem como líder da família, Efésios 5, 23. Porém, para a ideologia do ativismo feminista, essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher, obriga o casal a ter relações sexuais apenas com o seu cônjuge e tirania ou tiraniza, né, os laços conjugais que não podem ser rompidos. Para o ativismo, esses laços matrimoniais, né, eles não podem ser rompidos, não. Eles não podem ser quebrados. Vai contra, né? É uma visão machista de desconstrução e da família tradicional. Promoção da liberdade sexual e dissolução do matrimônio. Este conceito exerce forte influência no movimento feminista. Deste modo, o ativismo radical rejeita a maternidade, faz apologia ao aborto, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, né, e enaltece a lascívia
e engaja-se em uma luta do gênero contra os homens. Nós temos que ter o maior cuidado, né? Para que nós cristãos não caímos ou não estamos concordando com tais coisas. A mulher virtuosa, símbolo bíblico de feminilidade. Qual é o modelo de esposa fiel? Né? Dentro do tópico 3, qual é o modelo de esposa fiel? A mulher virtuosa é de inestimável valor. Provérbio 31:10, voltamos a repetir. Por isso a Bíblia declara que o coração do seu marido está nela confiado e revela total confiança do esposo à sua mulher. Assim, a conduta desta esposa é líbida em todas as áreas, tais como lealdade conjugal, pureza sexual, administração do lar e das finanças. Além disso, o excelente gerenciamento desta mulher não coloca a família em necessidade. Por isso, nesta casa, nenhuma fazenda faltará. Provérbios 31:11. E ao marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O retrato da mulher virtuosa apresentado em Provérbios 31 é um exemplo inspirador de uma esposa fiel e virtuosa, cujo valor é inestimável. Dentro desta base bíblica, para este retrato de uma pessoa virtuosa, de uma esposa virtuosa, encontra-se em Provérbios 31:10 ao 31. E esse texto descreve as características e a conduta desta mulher, demonstrando a sua importância, né? A sua influência positiva na vida da família, né? Com um padrão de mãe amorosa. A mulher virtuosa é também uma mãe dedicada, se levanta e dá mantimento à sua casa. Ela acorda quando ainda está escuro e providencia a refeição para a família pelo bem-estar de seus maridos e filhos. Ela gerencia as diversas tarefas do lar. Ela é uma mãe protetora, seus filhos estão adequadamente vestidos, tanto no calor como no frio. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. A figura da mãe aqui, ela é de suma importância, né? Descrita em Provérbios 31. É um exemplo inigualável. É um exemplo inspirador, é um exemplo de dedicação, é um exemplo de amor materno, né? E isso nos traz a refletir que dentro desse retrato de uma mãe virtuosa, encontrada em Provérbios 31, do 15 ao 28, esse texto traz várias facetas do papel de mãe desempenhado por essa mulher, destacando a sua importância na vida de seus filhos, de toda a sua família, sua dedicação e recompensa com o reconhecimento e o amor de seus filhos, que a elogiam e agradecem por todo o cuidado e carinho recebido. Então ela é elogiada, ela é reconhecida pelo seu esposo, pelos seus filhos, pela a sua competência, por tudo a qual ela tem feito. E finalizando, ela é um exemplo de administradora e empreendedora, né? A mulher virtuosa, ela é uma notável administradora como empreendedora. Adquire tecidos, confecciona roupas, lençóis, coxas de boa qualidade. Provérbios 31, 15 ao 22. Negocia bens importados de elevado padrão para a sua casa. Compra propriedade e gerencia negócio lucrativo. Administra a produção e as vendas de seu empreendimento. Generosa e sensível, ajuda os pobres e necessitados. Olha o tanto de qualidade que aqui estão, né? Dentro desta dedicação da mulher. Dentro, né? Em resumo, a descrição da mulher virtuosa de Provérbios 31 é um modelo inspirador de como uma mulher pode ser hábil, administradora, empreendedora, combinando suas habilidades com um coração generoso e temente a Deus. Esta mulher é louvada por sua família e pela comunidade, e o seu exemplo serve como fonte de inspiração para mulheres cristãs em todas as épocas. O ensinamento bíblico sobre a mulher virtuosa
e sua virtude pendura até hoje, desafiando as mulheres a buscarem a sabedoria e a excelência em todas as áreas das suas vidas e colocam seu coração no serviço a Deus e ao próximo. Que Deus em Cristo abençoe as mulheres, né? Mulheres virtuosas, mulheres chamadas por Deus para administrarem o lar, para ser cuidadoras do lar, para ser mulheres íntegras, fiel, né? O papel, a mulher precisa entender que ela não é menosprezada, ela não é inferior ao homem, ela só tem papel diferenciado do homem, assim como o homem tem papel diferenciado da mulher. E um completando o outro, um ajudando o outro. A mulher foi chamada para ser auxiliadora do homem, né? Ajudadora, não para ocupar o lugar do homem, fazendo a função do homem. É papel do homem, é o papel do homem. O papel da mulher é papel da mulher. Finalizamos a lição de número 7. Espero que seja bênção para você, para a sua casa, para a sua família. E ore, peça a Deus, seja pela tua esposa, seja você por a sua vida, mulher virtuosa, que Deus te abençoe grandiosamente em nome de Jesus.